Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para você as notícias mais importantes do Legislativo Estadual. Confira com a repórter Gabriela Zorzal o que foi destaque na primeira sessão ordinária da semana. Durante os trabalhos dessa segunda-feira, foi incluído na pauta de votação um projeto de lei do governo que concede mais autonomia ao Poder Executivo para legislar sobre o Fundap, o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias. A votação do projeto foi suspensa por solicitação do líder do governo, deputado Sérgio Borges, para prestar mais esclarecimento aos parlamentares. A previsão é que o projeto retorne à pauta na sessão desta terça-feira. Se aprovada, será permitida, por exemplo, a publicação de decretos para legislar sobre o assunto em vez de leis específicas. De acordo com a justificativa do governo, essa é uma forma de dar mais agilidade ao processo. E o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, o deputado Genivaldo Lievori, falou sobre o Seminário Internacional Justiça e Direitos Humanos, que acontece no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O evento discute diversos temas, entre eles tortura, corrupção e direitos homoafetivos. A discussão do tema Justiça e Direitos Humanos afeta toda a sociedade. E um seminário internacional onde teremos oportunidade de ouvir experiências de representantes da ONU, de representantes lá da Itália, que vão discutir desde os direitos da criança e adolescente, a tortura, corrupção, a democratização do poder judiciário, ou seja, temas do dia a dia da nossa sociedade. E lá, na oportunidade, tem representantes da sociedade organizada, de estudantes, que juntos devem abordar o tema da defesa da dignidade da pessoa humana. E com isso, contribui para que o Espírito Santo possa enfrentar a violência, ter políticas públicas para que a sociedade seja uma sociedade de mais paz e que todos nós tenhamos nossos direitos respeitados. A primeira segunda-feira do mês é dia de Tribuna Popular. E na sessão de hoje, o plenário da Casa abriu espaço para o debate sobre os cuidados com os jovens e com os idosos. O cuidado com as pessoas idosas foi um dos temas de debate durante a Tribuna Popular da sessão desta segunda-feira. O presidente da FAAV, a Fundação de Assistência e Amparo à Velhice, apresentou os trabalhos da instituição, que desde 1994 atua no atendimento integral de idosos carentes. A Fundação criou o primeiro centro-dia do Estado para pessoas idosas cujas famílias não têm condições de pagar um tratamento domiciliar. Olhar com muita atenção, com muito carinho, com amor, sobretudo, para a pessoa que envelheceu e que muitas vezes não tem condições de ser bem cuidado dentro dos seus próprios lares ou de estar em asilos, né? Então, a Fundação de Assistência e Amparo à Velhice, através do Centro-Dia, digamos assim, que é uma creche para o idoso, né? O idoso entra às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, recebe todos os cuidados que os idosos merecem e que eles precisam. A Tribuna Popular também contou com a participação do presidente do Conselho Gestor do Programa de Proteção das Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. O Conselho atua reinserindo na sociedade jovens que sofrem ameaças de morte, além de combater a violência na juventude capixaba. O que a gente está propondo para todas as instituições públicas do nosso estado é a construção de um diálogo interinstitucional onde a gente possa enfrentar esse problema da letalidade. Infelizmente, o Espírito Santo é um dos estados que mais se mata jovens, mais se mata crianças e adolescentes no Brasil, e a gente considera que a união das instituições, que ações conjuntas das instituições é fundamental para que a gente possa superar esse problema, e a Assembleia, sem dúvida, entra nesse contexto por ser o parlamento, por ser um dos poderes constituídos do nosso estado. Presidente da Comissão de Educação comenta o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas foram aplicadas neste fim de semana para mais de 5 milhões de estudantes de todo o país. O Brasil já tem-se um sentimento nos seus brasileiros de que sempre pode acontecer algum fato que venha prejudicar, né? Um processo tão importante quanto esse, o Enem. Hoje, nos processos passados, nós tivemos acontecimentos que chocaram, né, o país com as fraudes que aconteceram. Então, parece que
sempre vai acontecer alguma coisa. Hoje tivemos aí a afirmação do governo federal através do Ministério da Educação, o ministro afirmando que não aconteceu fraude. Mas isso é uma obrigação, sabe? Nós precisamos estar atentos, como presidente da Comissão de Educação, estamos aqui defendendo que nós possamos ter cada vez mais uma educação melhor no nosso país, no nosso estado, também não é diferente no Espírito Santo. E nós defendemos que os nossos brasileiros de alguns estados que não puderam fazer as provas, por fato de algum imprevisto, com chuvas, alguns acontecimentos que têm justificativa de poder oferecer de novo essa prova, que o Ministério da Educação possa resolver. Então, naturalmente, que este exame que aconteceu em 2012 possa servir de base para os outros anos. Nós temos que avançar, sempre se aperfeiçoar e que o Ministério possa se organizar e dar condições de que todas essas informações, esses fatos acontecidos anteriormente não possam mais prejudicar uma prova tão importante quanto o Enem. Já o presidente da Comissão de Saúde da Casa trouxe para o Legislativo a preocupação com a qualidade da educação superior. Dr. Hércules teme a falta de estrutura do hospital universitário para receber mais estudantes, caso a UFES decida aumentar as vagas do curso de medicina, como recentemente anunciado. Hoje, o CAN, o Hospital Universitário, ele não tem mais estrutura, porque hoje tem 120 leitos desativados. Então, nós não temos material para que os professores possam utilizar o ensino como ele deve ser feito, o ensino prático. Não adianta estudar em livro, em apostila e ver vídeo, o médico tem que botar a mão no paciente. Então, se você não tem leito para internar o paciente, como é que o estudante, como é que o residente poderá desenvolver a sua conduta, o celeiro, onde que você aprende, que você ensina, é com o paciente. Se você não tem leito disponível, não tem paciente disponível, como é que você vai ensinar a medicina prática, que é a mais importante que nós temos? A assinatura da ordem de serviço para a realização de obras na BR-259 repercute na casa. Serão recuperados 106 quilômetros da rodovia federal que liga os municípios de João Neiva a Baixo Guandu, nas regiões norte e noroeste do estado. É uma importante ação do governo federal, que é a recuperação de uma BR que começa aqui no Espírito Santo, vai até Minas Gerais, que é a BR-259, que vai de João Neiva a Baixo Guandu. Essa BR precisa de recuperação e hoje o superintendente do Espírito Santo, do DENIT, assinou a ordem de serviço para que a estrada seja recuperada, com intervenções ao longo dos próximos 2 anos, não só recuperação, mas também a duplicação de trechos, para que, além de dar mais agilidade, o que é mais importante é dar segurança que nós tanto precisamos em nossas estradas. E a necessidade de aumentar o rigor da lei seca foi novamente destaque na Assembleia Legislativa. O parlamentar José Esmeraldo lembra que o projeto de lei federal sobre o assunto já foi aprovado pelo Senado, mas continua em tramitação, aguardando a análise da Câmara dos Deputados. Nós estamos vendo aí pessoas que estão matando no trânsito em função da bebida, da embriaguez, e nada acontece com esse pessoal. Não acontece por quê? Porque quando são detidos, primeiro que eles não são obrigados a fazer o teste do bafômetro, já é um grande erro. Segundo, quando vai para a delegacia, chega na delegacia, paga uma fiança e imediatamente está solto. Outro grande erro. Então, o que nós queremos? Nós queremos que essas pessoas fiquem presas, nós queremos que essas pessoas paguem pelo crime que estão cometendo. Então, para isso é importante que a Câmara Federal, o Senado Federal, uma vez que no Senado Federal já foi aprovado o projeto de lei que veio para a Câmara Federal, está mais de 3 meses engavetado em uma comissão. Então, eu estou tomando a liberdade do plenário da Assembleia de fazer um apelo aos deputados federais, aos senadores da República, para que eles trabalhem em cima desse projeto de lei que se encontra na Câmara Federal, para que aprove o projeto na Câmara Federal e, posteriormente, ir para a sanção da presidente Dilma. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos parlamentares pelo site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.